Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tudo bem? Tudo Gente, ótimo. é com muita alegria que a gente está aqui hoje trazendo esse assunto. É, é um assunto que dá pano para muita manga, manga para muito Muita. pano, sei lá, eu Quando estou a Elaine sugeriu nervosa. esse tema, eu pensei, gente, é dificílimo. Meu Deus. Eu tô Muito vago e, ao mesmo tempo, muito profundo. Então, como abordar? muito, Eu dei umas muito, pinceladas, a Elaine vem com esse tema maravilhoso. Vamos lá, Elaine, o que você tem de novo para a gente hoje? Então, o que eu pensei, assim, a gente está passando por uma grande transição no planeta, né? O planeta de uma forma toda, de uma forma geral. Uhum. E, e nós nada mais, nada menos somos do que farol, né? Nós somos um grande farol e nós temos uma grande responsabilidade, todos nós, independente do papel que nós traçamos aqui nesse nosso meio, né? Hoje, todos nós temos uma importância vital. E, às vezes, a nossa lamparina pode estar um pouquinho apagadinha, mas cabe a nós, né, por diversos meios, e lembrar sempre da nossa força e acender essa lamparina, né? Os mestres, eles nos falam que o tempo urgiu, então não é que urge, já urgiu, já está no limite, né? Já passou. E que agora é o tempo da ação. Então, que nós devemos nos unir para formar um corpo crístico, um só corpo crístico, e nós sermos essa fonte de luz. E agora há pouco, né, já tinha feito todo o meu rascunho aqui, escrevi, reescrevi, e eu abri aqui o meu Telegram e eu achei uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês, que tem muito tudo a ver. Então, ele diz assim, é um texto, uma parte da Bíblia, né? Apesar de ter muita gente que não gosta, tal, mas é muito interessante. Coríntios 1, 15 em diante. Ele diz assim, uma pessoa iluminada começa a se imaginar na luz da realidade, substituindo sua mente pela mente de Deus. É assim que ele aborda o ritual da transformação conhecido como mudança de roupa. A alma remove os véus da mortalidade e veste o manto de trama sólido de Cristo. A aparência de uma pessoa se torna um reflexo de Deus. Assim, a alma se cria segundo a imagem de Deus. Colocada em seu interior, se transforma na imagem de Cristo. É assim que nós trazemos a imagem do Criador para junto de nós. Eu achei isso fantástico, porque isso é a fonte, é a verdadeira fonte de luz. Nós devemos lembrar que nós somos seres vibracionais, né? Nós temos esse poder. Tudo que nós fazemos emana vibrações, e essas vibrações desencadeiam em ações, e tudo isso equivale a mais e mais sentimentos, né? Todos nós somos passíveis de acertos e de erros, todos nós, né? Não cabe a um ser melhor ou pior que o outro, todos nós temos defeitos e qualidades. Mas nós temos uma coisa que foi nos dada de presente, que é a consciência. E nós temos que fazer proveito disso, né? Trazendo à tona essa consciência, nós trazemos também a luz divina. A luz divina, ela está inerente a nós. É intrínseco do ser humano, né? Então, como seres magnéticos que nós somos, nós reverberamos isso no campo magnético da Terra, né? E isso é uma bolha, né, gente? Porque isso envolve toda a malha atmosférica do planeta. Então, nós somos um micro dentro do macro. É tão
fundo isso, é assim, é tão grandioso esse amor, essa luz que Deus tem dado para gente. Você quer completar um pouquinho, Aloma? Estou nervosa. Nossa, Elaine, você já foi falando algumas coisas quando você leu o texto. Eu nem sabia que você ia ler o texto do Coríntios 1, foi isso? Coríntios 1, 15 em Nossa, diante. muito legal. Na hora eu já fui vendo muitas conexões com os ensinamentos de Grabovoi. Por quê? Quando você falou, o texto fala sobre mudança de roupa, eu vi a primeira coisa que me veio foi justamente a mudança das células do nosso corpo para a inversão do tempo, porque o Grabovoi ele ensina sobre a dimensão do tempo. Só que quando a gente começa a entrar nessa transição que a Elaine falou, que é a transição do planeta, que eu já falei em outras lives, o tempo ele é invertido. E as nossas células também têm o tempo invertido. E elas tendem a se tornar o que vários mestres nomeiam de corpos de quinta dimensão, que nada mais, nada menos é, como explicado pelo Grabovoi, de corpos, né, de células eternas. Essas células elas passam a se tornar eternas, porque muda a codificação do nosso DNA, muda o sentido, né, do funcionamento das nossas organelas, do nosso corpo. Muda a inversão no sentido do tempo e ela se torna, as nossas células se tornam eternas. Nós mudamos de roupa, mudamos de corpo mortal para um corpo cristalino, para um corpo de quinta dimensão. E quando aí. você entra, duas coisas que você falou que eu achei fantástico, tem tudo a ver com o ensinamento de Grabovoi, foi a parte da fonte, que você falou que os mestres falaram que agora nós todos somos um, significa que nós todos somos unidos, segundo os ensinamentos de Grabovoi. A nossa alma, ela é infinita, não tem como a gente mudar isso, ela é infinita, e a nossa conexão com a fonte, que é o próprio Criador, é através das almas de todos os nossos seres humanos. De todos nós que estamos encarnados e todos os seres humanos que estão desencarnados e todos os seres que também não são da Terra. Ou seja, todos nós que vibramos e temos essa alma, principalmente a alma criada pelas leis, conforme a criação, né, do próprio Criador, porque a diferença entre nós e os outros seres é que a nossa alma foi criada com as mesmas leis do que o corpo do Criador. As nossas almas, elas entram numa conexão, porque todas são infinitas, então a rede, essa rede que une nessa fonte, nessa unidade com o Criador, são as almas de todos os seres que existem, né? E essa alma, você falou uma coisa muito forte, que é a parte da imortalidade, que a alma, através da iluminação, né, quando você fala iluminação nesse texto, de acordo com os ensinamentos de Grabovoi, significa a alma iluminar o corpo, né? A alma ilumina o corpo vibra como a alma vibra, né? Essa é a explicação formal, de acordo com o Grabovoi, né, de iluminação. É o significado de iluminação. Inclusive, em um dos cursos, o Dr. Konev, que é o braço direito do Grabovoi, ele explica sobre isso, né? Então, o conceito de iluminação, de acordo com o ensinamento de Grabovoi, é a alma iluminar o corpo. Mas aí, quando a alma ilumina o corpo começa a vibrar com a mesma informação do Criador. Se o corpo começa a vibrar com a mesma vibração do Criador, ele realmente caminha no sentido contrário do tempo e ele tende a se rejuvenescer. Ou seja, ele tende a retardar o envelhecimento, a estagnar e andar no sentido contrário para o rejuvenescimento e se tornar imortal. Gente, esse texto, com o ensinamento de Grabovoi, tem tudo a ver. E eu nem sabia que você ia ler. Quando você foi falando, eu falei assim, nossa, que bacana, porque tem tudo a ver. Os livros dele, ele fala exatamente sobre um caminho sem volta, que é o caminho da abolição mesmo da imortalidade. Nas outras dimensões, nas dimensões superiores que todos nós vamos chegar, realmente não vai ter mais a mortalidade. É uma ilusão.
tridimensional, né? A morte, ela não existe no universo. A destruição não existe no universo. E a morte nada mais é do que a destruição ou uma catástrofe do corpo, segundo o Grabovoi, né? É uma catástrofe física, né? Biológica, vamos dizer assim. E isso que você está falando é tão atual, é tão verdadeiro, né? Que a gente está em julho, mas em junho nós tivemos um pico na ressonância Schumann que nós atingimos 110%. Eu não sei se você lembra, que eu até te compartilhei na época isso, né? Isso daí já foi uma ascensão, né, Loma? A gente já entrou na quinta essência divina, né? Nós já estamos com os 2 pés lá, só que ainda nós não estamos, entre aspas, rodando nessa linha, vamos dizer assim, por conta de nós mesmos, nós somos culpados, né? A gente precisa mudar o nosso interior. Então, o que é mudar o nosso interior? Perdoar, se perdoar, amar, buscar o bem maior, não o bem próprio, né? Ah, eu quero ser rica. Legal, mas você quer ser rica como? Às custas de alguém? Lamento. Isso não é o bem maior, né? Então, tudo isso que a gente está propagando, como nós somos micro dentro do macro, isso não tem como, reverbera, vai reverberando. Então, a gente precisa sair dessa névoa, dessa coisa pesada que nós estamos, para poder expandir, para poder, Viver enfim, isso. viver, a quinta viver, dimensão. né? Então tem uma coisa que fala assim que tem uma coisa que eu penso que é muito forte, que diz assim que nós somos responsáveis hoje pelo registro acástico da Terra, né? Se hoje nós estamos passando esse momento de medo, de dor, de sofrimento, você olha para as pessoas, elas estão todas assustadas, né? Por conta de tudo o que está acontecendo, que eu não preciso falar. Enfim, se hoje a gente está vivendo isso, nós somos culpados, porque nós permitimos isso, nós vivemos, nós trouxemos isso para a nossa realidade. E aí eu te completo. Como que nós trouxemos isso para a nossa realidade? O Grabovoi tem um nome que é batata em relação a isso, que é o maior vilão de toda essa ilusão tridimensional, de todo esse sofrimento que você fala, que todos nós vivemos. A famosa consciência coletiva. Ela Exato. é a verdadeira vilã. Ah, Loma, o que é consciência coletiva? É uma média estatística das crenças limitantes da humanidade nessa terceira dimensão. Exato. Ao mudar a consciência coletiva para uma consciência, para um conjunto de crenças de dimensões superiores, aí sim nós realmente vamos viver essa nova realidade, que é a realidade de plenitude, de felicidade, a realidade compatível com os fótons que entram no planeta nesse momento. Então, assim, não adianta a gente lamentar de que estamos vendo catástrofes, sendo que, como a Lielane falou, criamos, mas criamos nessa consciência coletiva, né? Nos deixamos levar pelo medo, nesse momento trágico que o mundo todo passou, né? Ao longo dos anos de 2020, 2021, parte de 2021, no caso do Brasil também, e nos deixamos nos levar por nos fecharmos em casa, né? Com medo de tudo e de todos, nos deixamos. Uma amiga minha até comentou, Loma, nesses tempos difíceis eu cheguei a ter medo de morrer, né? Então, assim, toda essa vibração, ela alimenta essa consciência coletiva de morte, de destruição, e que leva a fortalecer essa ilusão de terceira dimensão. Gente, eu falo com todos eles, realmente não existe. O que a gente vive aqui não existe no universo. Então, você tem uma comunidade no meio do universo, uma comunidade chamada Gaia, chamada Terra, que vive uma vida totalmente atípica de sofrimento, verdade, de dor, de impotência, de miséria, de um tanto de problemas que não existem no universo, porque o universo não vibra dessa forma, o universo vibra criação, né?
Então, nós criamos isso através da nossa consciência. Amanhã, quando 99%, que seja 90%, vamos ser um pouquinho mais humilde aqui, que seja 90%, acreditarem, tiverem certeza absoluta de que realmente o corpo poderá se rejuvenescer, que realmente a dinâmica do mundo funciona a partir da criação, absolutamente tudo vai ser completamente diferente, porque aí sim, com a consciência coletiva, a gente cria a nova realidade. Quando a gente entender que a gente vai ter capacidade de materializar objetos e eventos, né, transferir esses eventos para o plano físico, né, para o plano material, para a realidade física, aquilo que a gente busca, aquilo que a gente deseja, aquilo que faz o nosso bem, que nos leva à felicidade, realização, sim. Aí sim, a mudança de consciência coletiva vai ser mudada, a realidade vai ser criada e viveremos sim nessa sociedade de quinta dimensão e de outras superiores. Então, assim, essa realidade somos nós que temos que permitir que ela aconteça. A consciência divina, através da iluminação do homem, somos nós que temos que nos abrir, né, para recebermos. Infelizmente, as pessoas vivem muito a questão que o Grabovoi chama de resistência, que são as crenças limitantes que impedem com que elas mudem essa consciência coletiva. Isso é um entrave para essa mudança de consciência coletiva, para a criação dessa nova realidade e para realmente a gente viver essa outra realidade. Né? Deixa eu só fazer uma partezinho, aí você continua, tá? Claro. Não, na verdade, pode falar. Para eu não me perder. Eu escutei uma coisa assim e eu fiquei muito animada. Duas coisas, na realidade. Escutei, eu li, não me recordo. Diz que foi um arcturiano que falou que cada pessoa desperta, ela ajuda 10.000 pessoas a evoluir. Tem noção que é isso? É show, né? Maravilhoso. Isso eu escutei, eu li, foi essa semana, eu nem dividi com você, porque a gente ia fazer a live, então eu ia acabar falando. E completando lá da ressonância Schumann, que tem tudo a ver com o que você está colocando agora, né? O que eu quero colocar? Por exemplo, que você já tinha até comentado, com esse advento da ressonância, estão tendo vários picos, vários. A gente vai para 50, a gente vai para 40. A nossa normalidade é 7. Para quem não sabe, a ressonância na 3D, ela vivia em 7 Hz. Nós já chegamos a 45, 52, 60 e pouco, 110, que foi o máximo, que foi no mês de junho, e está oscilando, né? Está oscilando. Então, a gente está sentindo muita dor de cabeça, enjoo, náusea, dor no corpo. Isso tudo é o quê? As nossas hélices, o nosso DNA, ele está sendo mudado, exatamente como você falou de Grabovoi. Isso já é uma realidade, isso não é estudo, isso não é mais ciência, isso é atual. Então, para aquelas pessoas que falam, Grabovoi, não, é atual. Grabovoi é sempre muito atual. Então, hoje, nós éramos formados numa base carbono, nós éramos duros, rígidos, né? Por isso que as pessoas são muito... sim, não, né? É muito dual, né? É separatista também, né? Se a pessoa estuda Grabovoi, só pode sequência numérica. Não pode mais nada, não tem como conectar conhecimentos de áreas diferentes, né? Exato, não faz essa ligação, né? Isso. E com essa coisa da ressonância Schumann, está mexendo com as pessoas sentem tontura. Mas, poxa, o céu hoje, você viu, Aloma, a cor do céu hoje? Quantas figurinhas eu já troquei com você, né? Quantas pessoas chegaram para você aí na sua cidade e falou, nossa... Nossa, o dia estava bonito hoje. O céu hoje estava... Quando foi o pôr do sol, estava lá laranja, depois ficou rosa, e é uma mistura de cores, né? E não é arco-íris, é que o céu está se mudando, alterando, né? O que é isso? É a alteração do próprio planeta. O planeta está pedindo
olha, chega, saí dessa, vou embarcar em outra, vocês vão ou vocês ficam? Quem ficar, ficou. Quem Exato. for, vai ver um outro mundo. E aí, só para completar, para você já entrar, o nosso DNA ele era formado do quê? De duas hélices, né? Nesse mundo dual que a gente vive, de 3D, e com essa mudança que está indo muito, né? A gente, todo dia, os dias estão ficando mais curtos, gente. Não é porque está passando rápido, mas em decorrência da vibração da atmosférica, né? Essa malha magnética do planeta está sendo alterado. Impossível as pessoas não perceberem, mas vamos lá. O que está acontecendo? Nós estamos, o nosso DNA ele está deixando de ter duas hélices para 12, 24, e eu cheguei a ler pessoas com 45 hélices ativadas. Hoje, isso significa o quê? Ela tem um grau de intuição hiper mega forte, intuir que a loma vai cortar o cabelo. A minha aparece lá a loma de cabelo curtinho e tal. Telepatia, né? Daqui a pouco, com 45 hélices, a pessoa conversa telepaticamente, ela não vai precisar pegar num telefone, num WhatsApp, etc. e tal, ela já está em outra dimensão, já está no nível de teletransporte, tudo isso que está em Grabovoi. Exato. Né? Então, a gente está indo de quinta, sexta, oitava, 12, 34ª, enfim, a gente está voando, gente. E as pessoas precisam acordar para essa realidade. Exato. Então, nós somos luz. Nós temos essa luz, nós temos essa capacidade. Desculpa, Loma. Quando você fala que nós somos luz, são justamente esses fótons que saem da nossa consciência, né? E que bom que nós temos essa consciência, porque através dela ela consegue se comunicar, né? Sendo controlada pelo espírito, ela consegue se comunicar com a alma e consegue receber a luz divina do Criador para atingir o estado de iluminação, né? Que é o estado de ascensão. E quando você fala fótons, eu vou fazer uma perguntinha sugestiva aí para o pessoal que está assistindo a live. Quem manda esses fótons para a gente? Tem muitas e muitas comunidades de extraterrestres, né? No nosso vídeo institucional, né? A gente fala sobre os principais povos, né? Que têm nos ajudado há muitos e muitos anos aqui no planeta. Muitos deles saíram os atuais semeadores de estrelas, os atuais trabalhadores da luz, né? Que são seres que não são daqui e vieram para ajudar. E essas civilizações, elas têm contribuído muito, né? Formando muitos exércitos, né? Para trabalhar em prol da libertação do planeta. Não é um assunto dessa live, mas o planeta está em processo de transição, porque ele está em processo de libertação. E eles enviam esses fótons para o planeta. Eles têm enviado. Essa transição ela foi toda arquitetada. Essa transição dimensional do planeta, ela não é por um acaso. Ela foi toda arquitetada. Foi esperada durante muito tempo. Para quem lê aí os manuscritos, né, antigos dos livros sagrados, sabem que em algum momento aconteceria o quê? Fim do mundo, talvez. Fim de um antigo momento para início de um novo momento. E que isso aconteceria mesmo, essa transição aconteceria, mas precisava nascer crianças que estivessem com a consciência para se expandir, para que essa transição ocorresse. E aí, com essa consciência em expansão, essas pessoas, né, poderiam atingir a iluminação, que é a grande virada de chave, né, do fim da fase 3D do planeta, chamado informalmente como fim do mundo, né? Esse jargão que a gente conhece aí, e iniciando uma nova fase do planeta. Esses fótons, eles vêm de fora
Mas aí vocês podem chegar e perguntar para a gente, por que não são todas as pessoas que ascendem, que conseguem ascensão? Porque elas não estão abertas para essa luz divina. Então, elas ainda estão presas no loop da terceira dimensão, que são as crenças tridimensionais. Não sei se vocês já... Eu não assisti o filme, mas eu já li o livro. Foi até grossinho, foi sem adaptação, das Viagens de Gulliver. Ele viaja para vários e vários lugares no planeta e conhece várias sociedades, populações, alguns muito pequenininhos e outros ciclopes diferentes, ou seja, populações que viviam em realidades diferentes da dele. A mesma coisa somos nós aqui na Terra. A gente vive, do ponto de vista universal, do ponto de vista da criação, uma mentira. A gente vive essa mentira. E muitos se prendem nesse loop tridimensional com crenças limitantes, com crenças relacionadas com essas mentiras, de que a morte existe, de que a destruição é natural, de que a violência faz parte do nosso contexto, de que miséria é comum, fome, né? Pobreza, de que o sofrimento faz parte da vida. Gente, eu já ouvi isso. Nossa, amigas íntimas minhas têm essa concepção. Aloma, o sofrimento realmente ele faz parte da vida. Não, ele não faz parte da vida, é uma grande mentira. Então, esse loop tridimensional, muitas pessoas se perdem, se prendem, e elas não se abrem para essa luz criativa. No momento espiritual em que elas estão, a gente não conhece a trajetória cósmica de cada um tem a sua trajetória cósmica, né? Então, elas se prendem ali naquele mundinho, né? Nessa vibração tridimensional, e elas não se abrem, né? Para essa luz divina, que é a luz do Criador, em contato com a nossa consciência, para que a gente consiga o trabalho de expansão. A nossa consciência, ela percebe as informações da alma através dessa luz divina. Claro que os fótons enviados no planeta hoje pelos as civilizações extraterrestres, esses fótons, eles contribuem para o processo de ascensão demais, demais. Mas para as pessoas que estão propensas a ascenderem. Aquelas pessoas que ainda não estão no momento espiritual para isso, não. Né? É natural e cabe a nós, que estamos nesse processo, respeitar o momento de cada um. Que é um texto até que eu postei na semana passada, né? Sobre que a ascensão não seja um processo forçado, que ela seja um processo leve, um processo suave, para aqueles que já estão abertos para isso. Muitas e muitas pessoas do meu convívio não estão abertas e está tudo certo, está tudo bem, né? Então, assim, essa vinda desses fótons, essa contribuição dos nossos amigos, né, extraterrestres, ela vai gerar, né, uma construção dessa nova sociedade, que é uma sociedade, como a Elaine falou, com capacidade telepática, capacidade de teletransporte, de materialização, desmaterialização, a capacidade criativa, com a capacidade de rejuvenescimento e com a capacidade da abolição da morte e da ressurreição. Tudo ensinado pelo Grabovoi. Gente, não adianta desconectar. Não tem como separar. Eu já tentei no início, quando eu comecei a estudar Grabovoi, tentei separar muito, só que chega um momento que as informações, elas todas batem, porque todos esses seres, eles vivem a ciência do Grabovoi. Todas as civilizações mais desenvolvidas do que a nossa, eles vivem a ciência do Grabovoi. A ciência deles não é a ciência que nós conhecemos hoje, que é tridimensional, que é baseada no experimento, nos testes, para formação de hipóteses e para patentear uma teoria. Não é essa ciência convencional que nós conhecemos. É a ciência baseada na clarividência. Eles vivem a ciência grabovoiana. Não tem como a gente desconectar, né? Por quê? Porque essas civilizações, elas já fazem a telepatia. Elas já fazem o teletransporte, né? Então, um fato muito curioso de um pleiadiano, que ele fala numa canalização, que o humor deles, eles são muito bem-humorados, porque o riso, ele é considerado, inclusive no livro As Cartas de Cristo, né? O Sananda diz que o riso é divino, né? Isso é maravilhoso. E eles têm muito essa comédia, né? Eles vivem numa comédia, a vida deles é uma festa. Então, os pleiadianos, para eles brincarem, né?
Tem uma pergunta, como se eu fizesse uma pergunta para a Elaine telepática, para onde que é tal lugar, pedindo uma informação, ela fala que é para a direita e telepaticamente ela fala que é para a esquerda. É uma brincadeira que eles fazem. Então, assim, eles vivem isso. Eles vivem o teletransporte, eles vivem a ressurreição, né? Eles têm tecnologias que propiciam a ressurreição, a reconstituição do corpo físico, a regeneração de doenças, a mesma informação, né? Os mesmos, a mesma vivência conforme os ensinamentos de Grabovoi, né? Então, para estar abertos, né? Para estarmos abertos a esses fótons, a essa luz, como a Elaine falou, a frequência de Schumann, que é uma frequência relacionada com a frequência do planeta, tudo vibra, né? Tudo é eletromagnetismo, né? Sananda já diz isso, tudo é eletromagnetismo. Então, para vivermos isso, realmente a gente tem que estar no momento aberto, né? Nós temos que estar abertos para isso, né? Então, esse ponto, ele é o mais importante. A resistência são as nossas crenças limitantes, que nessa transição toda, gente, vocês podem chegar e falar assim, Loma, bacana, o Grabovoi fala muito sobre salvação, desenvolvimento harmonioso. Qual que é o maior vilão que impede esse processo? Na verdade, é um processo irreversível. Ele não tem como mudar mais, ele já está no final da transição planetária. Mas qual que é o maior vilão? O maior vilão é a consciência coletiva relacionada com essas crenças limitantes. Então, assim, Exato. é uma opção de cada um. Realmente é um momento... É muito delicado falar sobre isso numa live aberta, mas é um momento que realmente é um caminho sem volta. Mas aquelas pessoas que realmente não entrarem nessa onda, nas ondas de ascensão, nós estamos agora, de acordo com as informações galácticas, nós estamos na primeira onda de ascensão, agora em 2021. Aqueles que não entrarem nessas ondas, que serão 3 ondas, e insistirem em ficar nessa realidade tridimensional, eles escolheram a consciência tridimensional, né? Eles escolheram a não comunicação do corpo com a alma. Porque a grande diferença espiritual da terceira dimensão para outras superiores é a separação do corpo com a alma. Ela não se comunica porque a consciência está fechada, a consciência está adormecida. Eu vou fazer uma parte aí, Aloma, porque assim, desculpa até, Claro. mas é assim, como é que nós somos luz, né? Nós somos luz porque nós temos um átomo vivente em nós. E o que é esse átomo? Que é pleno, que ele é latente, que ele vibra, chega a sair pela boca da gente. O que é isso? É a centelha divina. E o que é a centelha divina? É o próprio Criador. Ele está conosco o tempo todo. Ele é o nosso vórtice de luz. Quando as pessoas entenderem isso, que é ele que nos sustenta, que é ele que nos dá a base, que ele está tentando nos direcionar, né? Tá tentando tirar a gente desse daqui, ó. A gente, né? A gente tem um campo vasto de visão. A gente vai entender que o Criador é tudo que há. Não tem nada mais do que o Criador. E se o Criador está em nós, nós somos tudo. Nós temos esse poder. Hoje, mais do que nunca. Amanhã, muito mais do que hoje. Essa realidade, ela é possível a todos. É possível nós vivermos num paraíso na Terra. Isso depende da gente. Só da gente. Exato. Né? Grabovoi tem livros maravilhosos, né? Eu estou traduzindo um das estrelas, que depois eu vou te passar. Acabei de traduzir aquele outro que você achou fantástico também. Então, no das estrelas, que ele fala do sistema de Órion, cara, é surreal. O que a gente consegue fazer tão facilmente, sabe? O acesso que a gente consegue ter com as constelações, com os nossos amigos estelares, né? Sirianos, arcturianos, pleiadianos, a gente tem tanta gente aí.
olhando para a gente lá em cima, doidinho, para a gente falar, vai, me chama, cara, eu tô aqui, tô prontinha para te ajudar, né? Mas a gente tem que quebrar essa barreira da crença, né? Nós não nascemos para sofrer, nós não nascemos para ficar doente, nós não nascemos para morrer em todos os aspectos, né? Porque cada vez que a gente perde alguma coisa, sei lá, perder um namorado, sei lá, perder qualquer coisa, a gente morre. As nossas células murcham, a pessoa desencanta. E aonde está o Criador nisso? O Criador não aceita isso. Ele não nos fez dessa forma, ele não nos fez para isso. E é muito importante que a gente crie essa realidade, sabe? Que tome posse, crie essa realidade, não, que tome posse disso na nossa vida, né, Loma? Sabe, permitir a manifestação da luz divina. Ela está muito visível, ela é muito palpável para nós. É difícil, é difícil. Não vou falar que não é. Nós trabalhamos, nós convivemos com pessoas, situações, enfim. Não é fácil. Tem hora que a gente amolece mesmo. Mas aí você tem que puxar a cordinha e lembrar que lá dentro de você tem uma coisa que está te dando a vida. E isso é perene, né? Exato. Tem mais uma coisa, mas eu vou deixar para o final. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu queria fazer um exercício no final, se você me permitir, uma coisa bem simples. Mas vai tocando aí. Quando você falou, nós poderemos, isso me tocou muito, nós poderemos conseguir as coisas fácil. A gente pode conseguir as coisas facilmente. E muitas pessoas têm uma resistência em entender, quando o Grabovoi ensina sobre a consciência, que é uma tecnologia. Porque a consciência te faz perceber aquilo que é criado pelo espírito. Quando você cria um evento, quando você cria algo para a sua vida, o seu espírito cria. Todas as informações, a natureza, os seres vivos, o mar, foram criados pelo Espírito Santo. E tudo o que nós, como seres divinos, criamos, quem cria é o Espírito. E quem percebe essa criação é a consciência. Sem a tecnologia da consciência, jamais o que o Espírito cria se manifestaria na realidade física. Sem a tecnologia do nosso computador que nós temos em casa, do nosso laptop, das nossas câmeras, da internet, jamais nós transmitiríamos essa live agora. Então, as pessoas têm muita resistência em entender que o Grabovoi ensina, um dos principais ensinamentos dele, que é sobre a consciência, é uma tecnologia. É conseguirmos o que a Elaine falou, de alcançarmos as coisas de forma fácil. Essa consciência em expansão, que significa o que o Grabovoi chama de desenvolvimento eterno, isso já é vivido, como eu já tinha falado, pelas civilizações mais desenvolvidas do que nós. Já é vivido pelos arcturianos, já é vivido pelos andromedanos, já é vivido pelos sirianos, pelos pleiadianos, os lirianos. Os intraterrenos, né? Todos eles. Os intraterrenos, todos eles já vivem isso. Por que eles são mais avançados do que nós? Porque eles usam a tecnologia da consciência e eles estão mais à frente do que a gente no desenvolvimento eterno, como se nós ainda estivéssemos no maternal e eles já estivessem na universidade. Verdade. Né? E os mestres já são PhD, né? Eles já estão, no mínimo, na 7ª dimensão. De acordo com um dos textos que eu li da Federação Galáctica, os mestres ascensionados, para quem tiver interesse, eles se encontram no nosso vídeo institucional, a Madalena, o Buda, o Sananda, o Saint Germain, o Maitreya, todos eles
estão, no mínimo, na 7ª dimensão, no mínimo, e nós ainda estamos tentando sair da 3ª. Ou seja, eles já estão PhD, a gente está no maternal, mas a gente vai chegar lá ainda. A gente vai chegar lá. Com a tecnologia da nossa consciência, através do desenvolvimento eterno. E eles são tão amorosos, né, Aluma, porque eles vêm até nós, eles descem a vibração deles para chegar até nós e para nos ensinar todos os dias. Todos os dias. Então, se a gente se abrir nesse momento lindo que a gente está... É difícil, tá? Um momento pesado. Não vou, tá lindo, né? Vocês querem... Eu peço que vocês entendam que eu estou falando de lindo, né? Que a transição de vibracional sim, do planeta, sim, que ainda está encoberta por essa ilusão tridimensional que é o sofrimento que muitas pessoas estão vivendo. Isso, não desmerecendo, pelo amor, né? Porque todo dia a gente recebe uma notícia triste. Se a gente for ficar caindo por... Nossa, tá difícil, tá pesado. Mas vamos mudar esse... Até o palavreado a gente tem que mudar. Né? Foi uma escolha, né? Tá difícil, mas foi uma escolha da pessoa. Então, a gente respira e passa, né? E é só assim que a gente vai conseguir, né? Então, essa amorosidade que eles nos trazem, né, que os mestres nos trazem todos os dias, né, quando a gente lê uma mensagem deles, quando a gente recebe, enfim, né, seja do que maneira for, o nosso coração se enche de gratidão, né? Essa é uma outra fonte de luz, a gratidão, né? Hoje eu escutei uma história. Por que, por exemplo, pedreiro tal, ele canta o dia inteiro? Por que ele canta o dia inteiro? Porque se ele não cantasse, ele não teria força para o trabalho árduo que ele tem, que ele faz. Na hora que eu escutei isso, eu falei, a pessoa falou de uma outra forma, mas eu entendi dessa forma. E é isso que eles falam para a gente, trazer alegria mesmo no momento mais árduo que a gente estiver passando. Porque assim a gente vai conseguir passar. Então, eles labutam, eles trabalham 12 horas, 6 horas, debaixo daquele sol de chuva, carregando cimento, latão, papapá, papapá. E estão cantando, estão fazendo piada, estão tirando sarro do amigo, então, enfim. E eles passam o dia dessa forma. E eles vão para casa cansados, eles comem, pá, dormem, e no dia seguinte a mesma coisa. Quem que dá força para eles? É a alegria, é a gratidão, é o companheirismo, é o amor, porque eles estão trabalhando com amor, eles estão trabalhando com gratidão, eles estão trabalhando com alegria, eles estão trabalhando com a luz. A luz divina é tudo isso. Então, essa é uma das formas da manifestação da luz divina. Né? A gente tem muita coisa para falar. A gente busca o complexo, as pessoas buscam o complexo, né, Elane? Mas a verdade é o simples. A luz divina, ela está no simples. Exato. Ela está no pôr do sol. Exato. Ela está na aurora, no amanhecer. Exato. Ela está nos pequenos detalhes, no desabrochar de uma flor. Isso. E como o Grabovoi ensina que a gente vai chegar no nível de uma flor poder ser estudada sem que ela seja destruída. Ser destruída. Então, absolutamente nada, nem as formiguinhas que a gente vê trabalhando todo dia, nada será destruído quando nós realmente vivermos completamente no planeta a realidade de dimensões superiores. Porque a criação, ela vai estar... Gaia, que é o planeta Terra, ela vai respirar criação. Ela vai respirar luz. E todos nós também vamos respirar criação e viver nessa luz. E mais uma vez, né? A gente já tinha falado isso há 15 dias atrás, mas reforçando, nós não vamos precisar destruir para se alimentar. Nós não vamos precisar destruir para nos vestir. Nós não vamos precisar destruir para construir a nossa casa. Gente, tá tudo aqui, né? Vocês estão loucas. Não estamos, gente. Não estamos. Procura um pouquinho assim, ó. Vai ler Cartas de Cristo, vai ler Telos. Coisa simples. Livros simples. Em português.
Isso, em português. Vocês vão chorar de alegria. Não precisa começar logo de cara nos livros complexos de Grabovoi, não. A gente vai passando as coisas para vocês. Vocês criando gosto, né, Loma? Exato. A gente vai esmiuçando, mas procura Em lá. outras palavras, esses livros falam muito do que os ensinamentos de Grabovoi falam, porque são livros Exato, acima da terceira dimensão também. Os livros de exato. Cryon, por exemplo. Né? A Maravilhoso. Cryon é abordagem divino. de Cryon é exatamente uma abordagem acima da quinta dimensão. Eu sou suspeita, né? Que coloca também uma nova realidade no planeta, completamente diferente da que a gente tem hoje. Então, as informações, é o que eu sempre falo, as informações, elas se casam. A gente não precisa ficar preso, né? Quando eu falo... O que é verdade interage. Interage. A gente não precisa ficar provando muita coisa. É verdade, porque você começa a ligar os pontos. Se conectam. Fazer aquele joguinho de cubo, você vai ver que está tudo muito ligado. Só que, assim, de maneira ilusória, né, de terceira dimensão, e muito limitante, realmente as pessoas têm esse hábito de separar, é natural. As pessoas têm esse hábito de separar. Nossa, mas você segue o quê, hein, Aloma? Que essas ideias são meio complexas, meio diferentes. Você segue o quê? Fogem do senso comum? O que você lê? O que é isso e tal? Então, por quê? Porque as pessoas acham que é uma única linha de pensamento, mas as linhas de pensamento, elas se complementam. As pessoas que são muito voltadas para a cultura oriental, na parte de meditação, né, na parte da linha espiritual da yoga, como eu já falei em outras lives, tem absolutamente tudo a ver com o trabalho de expansão de consciência. Várias técnicas, várias práticas, exercícios práticos, nos cursos do Dr. Konev, que é braço direito do Grabovoi, envolvem respiração nas concentrações, né? Nesses exercícios práticos. Por quê? Porque a meditação também leva ao desenvolvimento eterno, também leva à expansão da consciência. Inclusive, é um conselho que o Sananda nos dá, né? O Cristo nos dá no livro dele, das Cartas de Cristo, é a meditação. Né, constante, diária, né, se nós pudermos ter esse hábito para que a gente possa trabalhar ele fala, criar uma nova realidade, ele fala, né? Ele usa o termo realidade também no livro dele. Então, para que a gente se torne como ele é, né? Para que a gente chegue, claro, se tornar como ele é, a gente vai demorar muito tempo, mas assim, saia do zero, para que a gente comece a trabalhar, que é o que o Grabovoi chama de desenvolvimento criativo e harmonioso e eterno. Então, assim, para a gente sair do zero, ou seja, da consciência adormecida, começar a despertar, para a gente começar a se desenvolver. Então, assim, esse ponto, ele é muito importante. É o ponto que a Elaine falou, né, Elaine? Você falou no início aqui da live, que é a ação. Eu quero a luz divina. Ah, Loma, muito legal essa live, eu quero a luz divina. E aí, o que eu faço? É necessário ter uma certa disciplina, né? É necessário fazer uma ação para ter aquele retorno, né? Então, porque a gente está saindo da terceira dimensão. Não é só, nossa, o dia está lindo e pronto. Realmente é agir em prol da expansão da consciência. É aumentar, né? Expandir. E isso é fenomenal, isso é fantástico. É um caminho que, quando a gente entra, a gente se apaixona e não quer mais voltar, porque a nossa vibração começa a aumentar, nosso campo magnético começa a aumentar, os nossos gostos começam a mudar, a gente começa a ter uma vida muito mais saudável, os nossos hábitos, a gente realmente muda completamente, né? É uma mudança de 180 graus. E as manifestações, né? As manifestações dos eventos da nossa vida se tornam muito mais rápidos, muito mais palpáveis, muito mais próximos. A gente realmente vê as possibilidades se abrindo. É como se o universo... Nossa, a vida está sorrindo para mim. Tem gente que usa esse jargão, né? A vida está sorrindo para mim, realmente. A vida começa a sorrir para você porque você entra no fluxo. Você entra... Imaginem, fechem os olhos, imaginem o símbolo do infinito. A gente entra nesse fluxo, que não tem início e também não tem fim. Você ajuda muitas pessoas, você é ajudado por muitos e você ajuda muitos.
aquele fluxo do Criador entra em você e você não gasta, porque ele sempre está entrando em você. E você manifesta para as pessoas, e você faz pelas pessoas. Então, quando a gente começa a entrar nessa dinâmica, nesse fluxo, a gente também entra na energia da abundância. Mas quando eu falo abundância, é em todos os sentidos. É abundância de inteligência, é abundância de raciocínio rápido, de esperteza, é abundância de ler melhor as pessoas, ler melhor os acontecimentos, intuição, clarividência, é abundância de saúde, de bem-estar, de alegria. Quantas e quantas pessoas buscam alegria hoje? Quantas e quantas pessoas... aquele velho jargão, né? O filósofo Leandro Carnal, que tem o hábito de falar, né? As pessoas não têm inveja do que você tem, elas têm inveja do seu riso fácil. Quantas pessoas querem o riso fácil? Quantas pessoas buscam o riso fácil? E com o aumento vibracional é possível atingir o riso fácil também. É possível atingir a alegria. Por quê? Porque como você sente o fluxo do universo e você sente que você tem potência para viver plenamente tudo aquilo, o que era insignificante para você começa a se tornar muito, muito grandioso. E a vida se torna muito mais saborosa. Né? Então, a luz divina do Criador, para mim, é o riso, é a alegria, essa virada de chave, essa vibração elevada que começa a abrir todas as portas e realmente a vida começar a se manifestar para você. A vida começar a sorrir para você, como a gente usa esse jargão. Né? Então, a luz divina sou eu, é você, cada um de nós. Mas a gente só manifesta essa luz se a gente realmente se abre para ela. Se a gente realmente entrega-se, né? Se abre para o processo de ascensão, né? Para o processo de iluminação e para o desenvolvimento criativo, harmonioso e eterno, que o Grabovoi ensina tanto. Né? Então, para mim, eu acho que... Está terminando, né? Dessa forma. Você quer finalizar com o exercício? Eu quero falar uma coisa bem rapidinha, só reafirmando aquilo que você disse. Luz é consciência. É isso. Né? E é através dessa sua consciência divina, que é, vamos dizer assim, a chamada eu sou, que tanto Saint-Germain fala, você pode alcançar todo tipo de abundância que você quer. Todas essas abundâncias que a Loma falou, alegria, bem-estar, prosperidade, dinheiro, fartura, alimentação, enfim, tudo, todos. Né? E a gente também consegue transmutar todas as dificuldades, todas as situações embaraçosas, as doenças, as feridas da alma, enfim, tudo isso a gente consegue. Então, a consciência divina, eu sou, ela é muito, muito poderosa. Ela não é um comando, ela é a própria luz. Isso é a luz própria, é a consciência gritando com a gente. Tem um exercício, 2 exercícios que eu quero passar bem rapidinho para vocês. A gente tem uma grande, eu não sei se dá para ver aqui, uma grande base no nosso chakra coronário, né? Então, tem um exercício dos corações gêmeos, que é fantástico. Visualizem uma luz rosa saindo do seu coração, daqui do chakra coronário, bem no meio do chakra. Coloquem na frente da palma de... Assim, olha, eu estou assim para vocês conseguem ver bem na frente do chakra coronário. Vocês visualizam o planeta Terra e irradiem do seu chakra coronário para o planeta, para todo o planeta, essa luz rosa. Emanem isso. O quanto que vocês puderem, quantas vezes por dia puderem. Né? Aquela hora que vocês escutaram uma notícia ruim, pesada, para um pouquinho e faz esse exercício. Algumas vezes por dia, uma vez por dia, enfim, vocês vão escolher, né? A outra coisa, nós temos a glândula timo, que ela é fantástica, ela é a nossa razão, é a nossa força da emoção, do coração, da vida. Então, batam algumas vezes, 3, assim, olha, dão umas pulsadinhas com os dedos na glândula timo de um lado,
do outro lado, umas 10 vezes de cada lado. Glândula timo, ela é realmente fantástica, ela ajuda muito. E para encerrar, usando a grande força do eu sou, eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos, rapidinho, coisa de 2 minutos, vocês façam isso antes de dormir todas as noites, quando acordar, sempre que sentir necessidade, naquela hora mais tumultuada do dia, é rapidinho. Vocês fecham seus olhos e sintam o poder dessas palavras reverberarem dentro de vocês. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou amor. Eu sou amor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Gratidão, gente. Obrigada. Obrigada, Loma. Gratidão enorme. Para fechar, então, com chave de ouro, a gente também não poderia deixar nenhuma sequência numérica passar. Eu queria muito compartilhar com vocês a sequência numérica do amor eterno. É o amor que a gente sente pelo nosso desenvolvimento eterno. É nós nos imaginarmos numa linha infinita, andando sobre essa linha. E ao longo do tempo que a gente for andando ao longo dessa linha, o nosso corpo vai sofrendo rejuvenescimento. E a gente pode se imaginar nessa linha, dentro de uma esfera branca e prateada, com a sequência numérica do amor eterno. Eu vou falar para vocês pausadamente, 2 vezes, para que vocês possam anotar e fazer essa concentração em casa. 888, espaço, 912, espaço, 818, 848. 888, espaço, 912, espaço, 818, 848. A gente encerra agora a nossa live da Luz Divina com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. Espero que na próxima vocês estejam junto com a gente de novo, tá? Um abraço. Excelente semana para todo mundo. E obrigada. Até mais. Obrigada, gente. Obrigada, Lu. Tchau, até mais. Tchau.